Olá, segundo ano. Vamos hoje dar sequência ao estudo da pontuação. Pontuação no período composto. Esse assunto está lá no material de vocês, na página 54, para nós finalizarmos o nosso estudo sobre a pontuação. Quando se fala em período composto, quer dizer o quê? Que ele é formado por mais de uma oração. O período simples é formado por uma única oração. Como que eu sei quando ele é período simples, quando ele é período composto? Pelo número de verbos. Tem um único verbo? Período é simples. Tem mais do que um verbo? Período composto. Se tiver 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. E assim por diante. Nós vamos falar agora sobre essa pontuação nesse período composto. Quando nós temos as orações coordenadas e a pontuação. O que é uma oração coordenada? São aquelas orações independentes. São aquelas orações que não precisam uma da outra para existir. E elas se dividem em duas. As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. Uso da vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. Assindéticas é quando elas não têm conjunções. Então, como elas não têm conjunções, nós separamos uma oração da outra pelo uso da vírgula. Saiu de casa, tomou chuva, não chegou ao lugar do encontro. Eu tenho 1, 2, 3 orações. E nenhuma delas está ligada por uma conjunção. Então, elas são orações coordenadas assindéticas. As 3 é um período composto coordenado por orações assindéticas. Então, nós vamos usar a vírgula para separar cada uma delas. Saiu de casa, vírgula. Tomou chuva, vírgula. Não chegou ao encontro. Segundo caso, isolar as orações intercaladas. Maria, disse ele, estou precisando de tua ajuda. Eu tenho um período composto, eu tenho uma oração que ficou intercalada. Então, eu vou isolar com a vírgula. Separar as orações coordenadas sindéticas, salvo as introduzidas pela conjunção aditiva e. Então, sempre que nós vamos ligar uma oração a outra, oração coordenada, e ela for sindética. O que é uma oração coordenada sindética? Que apresenta conjunções. Nós vamos utilizar a vírgula, com exceção quando a oração coordenada for ligada pela conjunção aditiva e. Olhem aqui, Vem que tua mãe está chamando. Saí, mas não os encontrei. Viu o ônibus e perseguiu pela estrada. Então, olha aqui, nesse primeiro caso, a conjunção explicativa que. A conjunção adversativa mas. Vou separar uma oração da outra usando a vírgula. Nesse último exemplo aqui, nesse terceiro exemplo, eu não vou usar a vírgula, por quê? Porque eu tenho a conjunção aditiva e. Então, nesse caso, não é preciso o uso da vírgula. Veja que a não ocorrência da vírgula, separando orações coordenadas sindéticas aditivas introduzidas, por e, é exceção e não regra. Entretanto, deve-se ressaltar que a vírgula antes do e aditivo ocorrerá obrigatoriamente caso, Ali dizia que as orações coordenadas, orações coordenadas sindéticas, as conjunções são isoladas por vírgula, com exceção do e. Mas há algumas particularidades que nós vamos ter que usar a vírgula. O sujeito da oração aditiva seja diferente do da oração anterior. Na primeira oração eu tenho um sujeito, na segunda oração eu tenho outro. Então, esse e que está ligando essas duas orações, eu vou usar uma vírgula. Olha aqui, Ele não veio aqui e eu não pude dizer-lhe nada. O sujeito da primeira oração é ele. Da segunda oração é eu. Então, nesse caso, mesmo que as duas orações estão ligadas pela conjunção aditiva e, eu vou utilizar a vírgula. Segundo caso, vem a reiterada caracterizando um polissíndeto.
ele ria, e gritava, e pulava, e corria. O que é um polissíndrito? É a repetição da conjunção. E se essa conjunção for a conjunção e, eu vou ter que utilizar a vírgula. Então, por isso que diz ali, ó, que não é uma regra, né? É em algumas situações em que nós não vamos utilizar a vírgula antes da conjunção aditiva e, mas tem as suas exceções. Terceiro caso, seja necessário separar, por paralelismo, o E aditivo que inicia a oração aditiva de um E aditivo que coordena termos da oração anterior. Por exemplo, comprou doces e salgados e saiu contente da loja. Olha aqui, eu tenho uma conjunção E aditiva, mas ela não está ligando orações, ela está ligando termos, né? Ó, doces e salgados. Agora eu vou usar a conjunção aditiva para ligar outra oração. Então, para separar, né, esses Es aqui, ó, esse paralelismo, eu uso a vírgula. Né? Nesse caso aqui eu não utilizo, porque ele está separando os elementos aqui da mesma função. Agora, nesse caso aqui, como ele está ligando uma outra oração, então eu vou utilizar a vírgula. Quarto, haja necessidade de separar complementos de verbos distintos. Por exemplo, bebeu vinho e pão comeu pouco. Tá? Então, eu estou separando elementos distintos. No primeiro caso, bebeu vinho. No segundo, pão, ele comeu pouco. Então, eu vou utilizar a vírgula, mesmo que a conjunção seja a conjunção aditiva e. Separar orações coordenadas sindéticas alternativas que foram proferidas com pausa. O tempo está estranho. Ora está quente, ora está frio. Então, aqui eu coloquei a vírgula, né? Porque eu estou separando orações alternativas. Ora está quente, ora está frio. Faça seu pedido logo, ou passe a vez. Ó, a conjunção ou, né? Que dá uma ideia de alternância, né? Alternativa. Então, vou utilizar a vírgula. Assinalar a elipse de um dos elementos da oração. O que é a elipse? É a omissão de um termo que fica subentendido. Ela encontrou adversidades. Ele encontrou adversidades. Ela, alegria. Ó, essa vírgula está substituindo quem? O verbo encontrou. Né? Aqui, na verdade, eu vou dizer que tem um zeugma, que é uma espécie de elipse. Né? A diferença da elipse e o zeugma. A elipse é a omissão de um termo que ficou subentendido, mas ele não apareceu na oração. O zeugma é uma espécie de elipse, porém ele aparece uma vez e depois ele fica subentendido, como é o caso aqui, ó. Ele encontrou adversidades. Ela encontrou alegria. Tá? Tá substituindo aqui o verbo encontrar. Essa vírgula está substituindo o verbo encontrar. Usos do ponto e vírgula. É usado para separar partes de um período, das quais pelo menos uma já está marcada por vírgulas. Então, eu já estou usando a vírgula. Para não usar novamente a vírgula, eu vou usar o ponto e vírgula. Olha aqui, ó. Vim de carro, ponto e vírgula. Ele de ônibus. Eram 5 horas e, de acordo com o guarda, haveria uma forte chuva ao amanhecer. Então, aqui, ó, foi usada o ponto e vírgula para separar partes de um período em que já houve a vírgula. 2. Separar orações longas de mesma natureza. Não podia chorar. Era um lutador, tinha coragem demais para entregar-me as lágrimas. Então, ali, ó, não podia chorar, ponto e vírgula. Era um lutador, ponto e vírgula. Tinha coragem demais para entregar-me as lágrimas. Não quis dizer-lhe nada, ele estava nervoso demais. Então, quando eu tenho orações longas, seria mais adequado, em vez de utilizar a vírgula, utilizar o ponto e vírgula.
3. Também usamos o ponto e vírgula para marcar o alongamento da pausa antes de orações coordenadas sindéticas adversativas, aquelas que dão ideia de oposição, ideia contrária. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, e também nas conclusivas. Logo, portanto, pois, isso acentua o valor da coordenação. O governo anunciou que não haverá aumento de preço para a gasolina, porém, deve-se ficar atento. Olha, aqui nós utilizamos o ponto e vírgula, por quê? Porque está diante de uma oração coordenada adversativa, de ideia contrária. Então, seria interessante utilizar o ponto e vírgula, porque ele vai acentuar essa oposição, essa ideia contrária. O governo anunciou que não haverá aumento de preço para a gasolina. Deve-se, vírgula, porém, ficar atento. Tá? Então, antes do porém, antes do deve-se, desculpa, usamos o ponto e vírgula. E aí, depois, como a gente teria que utilizar a conjunção, aí sim vamos utilizar a vírgula. Outro exemplo. O dever é seu, portanto, faça-o. O dever é seu, portanto, faça-o. O dever é seu, faça-o, portanto. Tá? Então, aqui, ó, utilizei o ponto e vírgula antes da conjunção conclusiva. Vamos voltar aqui. Uso do travessão. Entre orações coordenadas, o uso do travessão se caracteriza por substituir vírgulas, colchetes e parênteses em sequências em que as orações estão intercaladas. Miguel, perguntou ela, podes me ajudar? Então, é adequado também utilizar o uso do travessão, né? Para substituir as vírgulas em sequência em que as orações foram intercaladas. Até agora, nós falamos sobre as orações coordenadas, que são aquelas orações independentes, que a gente une uma oração à outra para dar um sentido melhor, para evitar repetição, mas não que ela seja obrigatória, não que uma precise da outra para existir. Já as orações subordinadas, elas são independentes, aliás, elas são dependentes. Elas precisam da oração principal para poder existir. E também tem algumas regras em relação a essa pontuação. Uso da vírgula. Por exemplo, para isolar orações subordinadas adjetivas explicativas. Eu expliquei para vocês, né, já trabalhamos sobre as orações subordinadas adjetivas, que tem dois tipos. Nós temos a restritiva, que é aquela que particulariza, que restringe, e temos a oração adjetiva explicativa. E sempre a oração subordinada adjetiva e explicativa, ela vai vir obrigatoriamente isolada por vírgula. Olha aqui o exemplo. O homem que é mortal precisa ser mais humano. Mas, desculpa aqui. O homem que é mortal precisa ser mais humilde por sua falta de conhecimento. Ó, que é mortal foi isolado por vírgula, porque é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, sempre a oração adjetiva explicativa vai vir isolada por vírgula. Olha outro exemplo. A vida, que é curta, deve-se saber aproveitar. Então, o que é curta é a oração subordinada adjetiva explicativa, que sempre vai vir com vírgula. E ela também muda o sentido. Se eu não colocar a vírgula numa oração subordinada adjetiva explicativa, ela se torna restritiva, e não é só essa mudança, não é só a classificação, é a mudança de sentido também, como nós já trabalhamos, como eu já expliquei para vocês. 2. Separar orações subordinadas adverbiais das principais, especialmente quando primeiro vem a subordinada e depois a principal. Nas orações subordinadas adverbiais, que nós também já trabalhamos, geralmente muda a ordem. Geralmente vem primeiro a subordinada e depois a principal. Quando vier nessa sequência, primeiro a subordinada e depois a principal, é obrigatório o uso da vírgula.
Olhem aqui o exemplo. Quando ele chegar, avise-me. Avise-me é a oração principal. Quando ele chegar, é a oração subordinada adverbial temporal. Então, eu preciso colocar obrigatoriamente essa vírgula aí. Se ele telefonar, não se esqueça de mim. Ó, se ele telefonar, é a oração subordinada adverbial condicional. Ela veio primeiro. Como ela veio primeiro, nós vamos usar obrigatoriamente essa vírgula, porque primeiro está a oração subordinada e depois a oração principal. Seguindo, como não haveria festa, todos foram para casa. Esse como está dando uma ideia de causa, motivo, por que não haveria festa. Como a oração está, a subordinada está primeiro, antes da principal, nós vamos usar essa vírgula aqui obrigatoriamente. 3. Isolar orações que têm o valor de aposto ou vocativo. Também já trabalhamos. Aposto é uma explicação. Vocativo é um chamamento. Venha, soldado que não fugiu da luta, comemorar a nossa vitória. Esse soldado que não fugiu da luta é um vocativo. Então, eu vou isolar entre vírgula. Pelé, o jogador que mais marcou gols, foi tricampeão mundial. É um aposto. Então, eu tenho que usar obrigatoriamente a vírgula para isolar esse aposto. E o uso dos dois pontos entre orações subordinadas. Os dois pontos são usados para separar, na maioria dos casos, a oração subordinada substantiva apositiva da oração principal. Lembra quando nós trabalhamos as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto? E aí, quando chegava o aposto, era bem fácil de identificar. Por quê? Porque a oração subordinada substantiva apositiva sempre vai vir introduzida por dois pontos. O problema é este, 2 pontos, que você fala demais. Então, nós sempre vamos utilizar os 2 pontos antes da oração subordinada substantiva apositiva. E assim, nós terminamos o nosso capítulo sobre pontuação. Assunto extremamente importante, assunto que vocês precisam acompanhar, precisam entender, porque ele é fundamental para quando vocês vão elaborar um texto. E para nós fecharmos essa aula, vocês vão responder a página 57 e o praticando da página 59. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e nos encontramos. Até mais.